Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos ver o equacionamento para evaporadores. Primeiro, a gente tem que falar da chamada elevação do ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição aí de uma solução aquosa, ele acaba sendo mais elevado que a temperatura de ebulição do nosso solvente puro, que no caso aqui é a água. Portanto, a uma determinada pressão, eu vou ter uma temperatura de ebulição da água pura, que eu vou estar chamando de Tsat, e uma temperatura de ebulição da solução, que eu vou estar chamando de Tsol, onde aí, para efeitos aqui desse curso, a temperatura de solução vai ser sempre maior que a de saturação. Por isso, o meu EPE, que é a elevação do ponto de ebulição, vai ser sempre a diferença entre essas temperaturas. A temperatura de ebulição da minha solução e a temperatura de saturação, ou seja, a temperatura de ebulição da minha água pura. Dessa forma, o vapor que vai ser proveniente aí dessa mistura que entrou em ebulição é um vapor que a gente vai chamar de superaquecido, pois esse vapor ele é puro, mas ele está numa determinada temperatura, que é a temperatura da solução, mas ele deveria ter uma temperatura de saturação, que é a chamada Tsat. Isso fica mais claro da gente ver com um exemplo. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada pressão aí de 100 milímetros de mercúrio, e eu sei que nessa pressão a água pura ela entra em ebulição a 51,3 graus. Mas se eu tiver uma solução de água com 50% aí em peso de NaOH, a minha solução ela vai entrar em ebulição a 98 graus. Portanto, o que vai ser minha EPE? Vai ser esses 98 graus menos os 51,3 graus, ou seja, 46,7. Então, a minha elevação do ponto de ebulição vai ser aí 46,7 graus. O vapor gerado por essa ebulição ele está a 98 graus na pressão de 100 milímetros de mercúrio. Ok? Porém, a temperatura de saturação que eu deveria ter para esta pressão de 100 milímetros de mercúrio deveria ser o 51,3, que é a temperatura de ebulição da água pura. Portanto, esse meu vapor está superaquecido. E o superaquecimento, nesse caso aqui específico, vai ser 46,7 graus. Isso pode parecer meio confuso a princípio, mas conforme a gente for fazendo os exercícios, você vai ver que ele vai ficando cada vez mais claro. Qual que é a ideia a ser entendida então? Que para uma determinada pressão eu posso ter duas temperaturas de interesse. Uma de saturação, que é a temperatura de ebulição da água pura, e uma que é a da solução, que é a temperatura de ebulição onde efetivamente a minha solução está entrando em ebulição. E a nossa temperatura de ebulição da solução vai ser sempre maior que a temperatura de ebulição da água pura ou a temperatura de saturação. De maneira geral, essa elevação do ponto de ebulição ela acaba sendo muito baixa aí quando a solução é muito diluída ou se eu tiver algum colóide orgânico, por exemplo. Mas se a solução for muito concentrada, eu posso ter uma elevação alta. Por que isso é importante? Porque em alguns casos, principalmente nos primeiros exercícios que a gente vai estar trabalhando, a gente vai considerar que esse EPE ele acaba não existindo. Isso vai simplificar bastante os nossos cálculos, mas mais para frente do curso esse EPE vai acabar aparecendo aí e a gente vai calcular ele. Então, essa elevação do ponto de ebulição, ela pode ser tanto calculada como a gente viu, mas ela também pode ser encontrada por meio de uma lei empírica que é a regra de Düring. E nessa regra, o ponto de ebulição aí de uma solução ele é uma função linear do ponto de ebulição do solvente puro. Então eu posso ter gráficos como esse. Eu tenho a temperatura de ebulição da água aqui no caso, no eixo x, e a temperatura de ebulição da minha solução no meu eixo y. E eu observo que o comportamento aqui é linear. Então, para uma solução que tem 10% de soluto, por exemplo, a 70 graus Celsius, eu vou ter aí a 70 graus Celsius para a temperatura de ebulição da água, ou seja, a minha temperatura de saturação, eu vou ter a minha solução entrando em ebulição a 71, 72 mais ou menos. Se eu tiver 90 graus, ela vai estar entrando a 91, 92, por exemplo. Então, a gente observa aí esse comportamento linear, a gente pode ter gráficos desse tipo. Agora, como que vai funcionar o balanço no nosso evaporador? Lembrando que eu tenho duas correntes que são de interesse principal. Uma que é a corrente do meu vapor saturado e outra que é a corrente da minha alimentação. Então, o meu vapor saturado ele vai fornecer energia para a minha solução dentro do evaporador efetivamente evaporar. Então, eu vou ter uma entrada de vapor saturado, a gente vai estar chamando essa corrente de S, ela tem uma determinada temperatura, uma determinada entalpia, uma determinada pressão. E ela vai estar saindo aqui como um líquido saturado, que a gente vai estar chamando de C. Aí o importante para a gente é que ele tem uma determinada temperatura e uma determinada entalpia. Lembrando que eu estou usando H maiúsculo para vapores e H minúsculo para correntes líquidas. Então isso é vapor saturado, isso é líquido saturado
E lembrando que essa corrente aqui ela não se mistura fisicamente com o que eu tenho dentro do meu evaporador. Então, simplesmente eu estou transferindo energia, mas não transferindo massa. A minha alimentação, a gente vai estar chamando aí de F. Eu vou ter uma determinada quantidade de soluto nessa alimentação, que é meu XF. Ela tem uma determinada temperatura e uma determinada entalpia. Essa corrente vai ser sempre líquida para a gente, por isso eu estou usando Hzinho-F. Dentro do meu evaporador, eu tenho uma determinada pressão e uma determinada temperatura, que estão indicadas como P-evap ou T-evap. Dentro do meu evaporador, a minha solução vai evaporar. Então, eu vou ter duas correntes de saída. Uma que é a corrente de vapor, ou seja, a água que evaporou. Então, eu estou chamando essa corrente de V, com uma determinada temperatura e uma determinada entalpia. E aqui embaixo eu vou ter o meu líquido concentrado. Então, a água aqui no caso evaporou. O que sobrou aqui foi concentrado, está saindo aqui pela corrente de baixo. É uma corrente que eu estou chamando de L, ela tem uma determinada composição de soluto XL, uma determinada temperatura e uma determinada entalpia. Então, os balanços que vão ser interessantes para mim, primeiro balanço para o meu soluto, então o soluto entra aqui na minha alimentação, FXF, e ele sai aqui somente no meu líquido concentrado, LXL. Eu estou considerando que o que está entrando em ebulição e saindo por aqui é simplesmente a minha água, o meu solvente. E nesse solvente não tem nenhum arrasto de soluto, por exemplo. Por isso eu estou ignorando a quantidade de soluto que sai por aqui. Para o meu balanço global, F igual a L mais V, então o que entra aqui está saindo aqui embaixo ou aqui em cima. E para a minha corrente de vapor, S é igual a C. O meu balanço de energia, então eu tenho duas entradas de energia, o que entra aqui no meu vapor saturado e o que entra aqui na minha corrente de alimentação. Então, a corrente F com sua respectiva entalpia, a corrente S com sua respectiva entalpia. O que eu tenho de saída, corrente C aqui do líquido saturado, corrente V e corrente L, cada uma com a sua respectiva entalpia. Como C é igual a S, eu posso chamar isso aqui de S vezes Hzinho-C, passar para o outro lado e vou ficar com uma equação nessa cara, colocando S em evidência. Normalmente a gente encontra nas bibliografias o balanço de energia escrito dessa forma aqui. Para as entalpias, então, se eu quiser calcular a entalpia das correntes líquidas, se eu tiver líquidos com Cp constante, eu posso calcular de uma forma mais direta. Então, por exemplo, a minha corrente de alimentação seria um Cp vezes um delta de temperatura, a temperatura da corrente F menos a temperatura de referência. Sempre que eu calculo a entalpia, eu considero essa temperatura de referência, mas a gente acaba adotando essa temperatura de referência como zero. Então, a minha entalpia da corrente líquida vai ser simplesmente o Cp vezes a temperatura que essa minha corrente está. Então, tanto para a corrente F, quanto para L, quanto para C, eu posso estar calculando dessa forma. Agora, eu também posso encontrar essas entalpias em tabelas específicas. E eu também posso usar tabelas como diagrama entalpia-concentração. Como que é isso? Então, eu tenho para uma determinada solução a concentração de soluto. Aqui, no caso, esse soluto é NaOH. E eu tenho diversas temperaturas. Então, para uma determinada concentração, eu vou bater na temperatura que essa minha solução está, com a respectiva concentração, e eu consigo fazer a leitura da entalpia aqui. Então, também posso encontrar dessa forma. Agora, para o cálculo das entalpias do vapor, eu tenho algumas hipóteses. A primeira, se for vapor saturado, a minha entalpia H, eu vou pegar na tabela de entalpia da água. Então, essa entalpia que eu vou encontrar vai ser o meu HSAT. Se eu estiver falando de um vapor superaquecido, aí eu tenho que considerar a elevação do ponto de ebulição, que é o meu EPE. Então, a entalpia da minha corrente vapor superaquecida vai ser HSAT mais Cp do vapor vezes o meu EPE. Lembrando que meu EPE é a diferença entre a temperatura da solução e a temperatura de saturação. Ou seja, em ambos os casos, eu vou ter que ir na tabela de propriedades da água e encontrar essa entalpia da água na temperatura de saturação, que vai ser o meu HSAT, porque se o meu vapor for saturado, o meu H é igual ao meu HSAT, já que meu EPE é zero. Agora, se meu vapor for superaquecido, eu preciso do meu HSAT para calcular a entalpia H desse vapor superaquecido. Bom, por essa aula é isso. Antes de ir embora, não esquece aí da tríade do YouTube, curte, compartilha, se inscreve no canal, acessa nosso site para ver os cursos que nós temos disponíveis e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!